A Culpa é das Estrelas, John Green, capítulo 12, parte 3. Tivemos de estacionar a um quarteirão da casa de Anne Frank, enquanto a Lydia ficava na fila para comprar os ingressos para nós. Me sentei com as costas apoiadas numa arvorezinha, olhando para as casas flutuantes, atracadas no canal Pinchingrad. O Augustus estava em pé à minha frente, movimentando o carrinho do oxigênio em círculos, olhando as rodinhas girarem. Eu queria que ele se sentasse ao meu lado, mas sabia como era difícil para ele se sentar, e mais difícil ainda ficar de pé de novo. Tudo bem? Ele perguntou, olhando para mim. Dei de ombros e estiquei o braço para poder colocar a mão na batata da perna dele. Era panturrilha falsa, mas segurei firme. Ele abaixou a cabeça para me olhar. Eu queria, falei. Eu sei, ele disse. Eu sei. Aparentemente, o mundo não é uma fábrica de realização de desejos. Isso me fez ir um tiquinho. A Lydia voltou com os ingressos, mas seus lábios finos estavam franzidos de preocupação. Não tem elevador, ela disse. Sinto muito, muito mesmo. Está tudo bem, falei. Não, lá dentro há muitas escadas, ela disse, e elas são íngremes. Está tudo bem, repeti. O Augustus começou a dizer alguma coisa, mas eu o interrompi. Não tem problema, eu consigo subir. A visita começou num cômodo que mostrava um vídeo sobre os judeus na Holanda, sobre a invasão nazista e sobre a família Frank. Depois fomos para o andar de cima, adentrando a casa do canal, onde funcionara a empresa do Otto Frank. Subir as escadas era um processo lento, tanto para mim quanto para o Augustus, mas eu me sentia forte. Logo estava olhando a famosa estante de livros que camuflara a entrada para o esconderijo da Anne, da família dela e de 4 outras pessoas. A estante estava aberta até a metade, e por atrás havia uma escada mais íngreme ainda, tão estreita que só cabia uma pessoa por degrau. Havia vários visitantes à nossa volta, e eu não queria atravancar a procissão, mas a Lydia falou, se todos puderem ter um pouco de paciência, por favor. Eu comecei a subir, a Lydia carregando o carrinho atrás de mim, o Gus na sequência. Eram 14 degraus. Eu só pensava nas pessoas que vinham depois de mim, a maioria adultos falando vários idiomas diferentes, e fiquei com vergonha. Sei lá, eu me sentia como um fantasma que tanto traz consolo quanto a sombra, mas consegui chegar ao fim da escada, finalmente, num cômodo sinistramente vazio. Eu me apoiei na parede, meu cérebro dizendo aos meus pulmões, está tudo bem, fiquem tranquilos, está tudo bem. E meus pulmões dizendo ao meu cérebro, ai meu Deus, nós estamos morrendo aqui. Nem vi quando Augusto chegou, mas ele se aproximou de mim, esfregando as costas da mão na testa para secá-lo, num movimento de ufa, e disse, você é uma heroína. Depois de alguns minutos apoiada na parede, fui até o cômodo seguinte, que a Anne havia dividido com o dentista Fritz Pfeffer. Era minúsculo e sem móveis. Não daria para imaginar que alguém tinha vivido ali, não fossem as fotos de revistas e jornais que Anne havia colado na parede e que lá permaneciam. Outra escada levava ao cômodo no qual a família Van Peel havia morado, esse mais íngreme que a anterior e com 18 degraus, basicamente uma escada de mão mais elaborada. Cheguei à base dela, olhei para o alto e achei que não conseguiria subir, mas também sabia que o único caminho para chegar ao fim era subindo. Vamos voltar, o Gus disse atrás de mim. Estou bem, respondi baixinho. Sei que é bobagem, mas eu ficava pensando que devia isso a ela, a Anne Frank. Digo, porque ela estava morta, e eu... Não, porque ela havia ficado em silêncio, mantido as cortinas fechadas e feito tudo certo, e ainda assim tinha morrido. Então eu deveria subir aqueles degraus e ver o resto do mundo no qual ela vivera durante aqueles anos, antes da chegada da Gestapo. Comecei a subir, transpondo os degraus do mesmo jeito que uma criança pequena faria, devagar a princípio, para conseguir respirar, e mais rápido depois, porque eu sabia que no fim das contas não conseguiria respirar, e queria chegar ao topo antes de perder o fôlego de vez. A escuridão invadiu meu campo de visão, enquanto eu escalava os 18 degraus, íngremes como os diabos. Por fim, alcancei o topo basicamente cega e enjoada. Os músculos dos braços e das pernas clamavam por oxigênio. Larguei meu corpo no chão, sentando com as costas encostadas numa parede, tossindo sofregamente. Havia uma redoma de vidro vazia e a parafusada na parede acima de mim. Olhei para o alto através dela, para o teto, tentando não desmaiar. A Lidsel se agachou ao meu lado e falou, você chegou ao último andar. Já acabou. Fiz que sim com a cabeça. Eu tinha uma vaga noção de que havia adultos espalhados pelo ambiente, olhando preocupados para mim. Da Lydia falando baixinho numa língua, depois em outra, e então em mais em outra para os vários visitantes. Do Augusto de pé na minha frente, a mão dele na minha cabeça, acariciando meu cabelo no pedaço em que estava repartido.
Depois de um bom tempo, a Lydia e o Augustus me colocaram de pé e pude ver o que estava por trás da redoma de vidro, marcas feitas a lápis no papel de parede que registravam o crescimento de todas as crianças no anexo secreto, durante o período em que viveram ali, centímetro por centímetro, até quando foi interrompido. Saindo dali, deixamos a área da moradia dos Frank, mas ainda estava no museu. Um corredor comprido e estreito exibia fotos de cada um dos 8 residentes do anexo, e descrevia como, onde e quando haviam morrido. O único integrante da família dele a sobreviver à guerra, a Lydia nos disse, se referindo ao pai da Anne, Otto. Ela sussurrava como se estivéssemos numa igreja, mas na verdade ele não sobreviveu bem a uma guerra. O Augustus falou, ele sobreviveu a um genocídio. Verdade, a Lydia concordou. Não sei como é possível alguém continuar vivendo sem a família, não sei mesmo. Enquanto eu li a respeito de cada um dos 7 que morreu, pensei em Otto Frank, deixando de ser pai, ficando com um diário em vez da esposa e das 2 filhas. No fim do corredor, um livro enorme, maior que um dicionário, continha o nome dos 103.000 holandeses mortos no Holocausto. Apenas 5.000 dos judeus holandeses deportados, explicava uma plaqueta na parede, haviam sobrevivido. 5.000 Otto Franks. O livro estava aberto na página em que havia o nome da Anne Frank, mas o que chamou mesmo a minha atenção foi o fato de, logo abaixo do nome dela, tinham 4 Aaron Franks. 4 Aaron Franks sem museus, sem placas comemorativas, sem ninguém para chorar por eles. Em meu íntimo, resolvi que iria me lembrar dos 4 Aaron Franks e rezar por eles enquanto vivesse. Talvez algumas pessoas precisam acreditar num Deus único e onipotente para o qual rezar, mas eu não. Quando chegamos ao fim do cômodo, o Gus parou e perguntou, você está bem? Assenti com a cabeça. Ele fez um gesto indicando a foto da Anne. A pior parte é que ela quase escapou, sabe? Ela morreu algumas semanas antes da liberação dos campos de concentração. A Lydia se afastou alguns passos para assistir a um vídeo e eu segurei a mão do Augustus, enquanto andávamos para o ambiente seguinte. Era um cômodo de teto triangular, com cartas que Otto Frank havia escrito para algumas pessoas durante sua busca pelas filhas, que durou vários meses. Na parede do cômodo, um vídeo de Otto estava sendo reproduzido. Ele falava em inglês. Sobrou algum nazista que eu possa perseguir e entregar nas mãos da justiça? O Augustus perguntou, quando nos inclinamos sobre as vitrines da exposição, para ler as cartas do Otto, e as respostas dilacerantes de que não, ninguém tinha visto as filhas dele depois da liberação. Acho que estão todos mortos, mas não é como se os nazistas tivessem o monopólio do mal. Verdade, lhe disse. Eis que deveríamos fazer, Azel Grace. Nós deveríamos nos unir e virar uma dupla de justiceiros portadores de deficiências, botando a boca no trombone pelo mundo, endireitando o que está errado, defendendo os fracos, protegendo quem se sente ameaçado. Embora aquela fosse a viagem do Gus e não a minha, eu entrei na dele. O Gus já havia entrado na minha, afinal. Nosso destemor será a nossa arma secreta, falei. As lendas das nossas proezas sobreviverão enquanto existir a voz humana, ele disse. E mesmo depois disso, quando os robôs relembrarem os absurdos humanos de sacrifício e compaixão, eles se lembrarão de nós. Eles rirão roboticamente da nossa loucura destemida. Ele disse, mas algo em nossos corações de ferro robotizados vai desejar ter vivido e morrido como nós, a serviço do heroísmo. Augustus Walter, falei olhando para ele, pensando que talvez não fosse certo beijar alguém dentro da casa de Anne Frank. Mas então, imaginando que Anne Frank, no fim das contas, devia ter beijado alguém na casa da Anne Frank e que ela provavelmente gostaria de ter se tornado um lugar no qual jovens irremediavelmente imperfeitos se entregavam ao amor. Devo dizer, o Otto Frank falou no vídeo em inglês com um sotaque, que fiquei surpreso com os pensamentos profundos que a Anne tinha. Então, de repente, estávamos nos beijando. Minha mão largou o carrinho do oxigênio, segurou o pescoço do Gus, enquanto ele me puxou para cima, pela cintura, me deixando na ponta dos pés. Quando os lábios semi-abertos dele encontraram os meus, comecei a me sentir uma falta de ar totalmente inédita e fascinante. O espaço à nossa volta evaporou, e por um estranho momento me senti bem no meu corpo. Essa coisa estragada pelo câncer que eu tinha passado vários anos arrastando de um lado para o outro, parecia de repente valer a pena, os tubos no tórax e os piques, e a incessante traição corporal dos tumores. A Anne que eu conhecia como filha era bastante diferente. Ela nunca demonstrou esse tipo de sentimento interior. O Otto continuou. O beijo durou uma eternidade, enquanto o Sr. Frank falava atrás de mim. E a minha conclusão, na medida em que eu mantinha boas relações com Anne, era que a maioria dos pais não conhece de verdade seus filhos.